Deu? Ok. Então, bom dia a todos, bom dia a vocês que vão assistir aí na internet. Não estamos ao vivo, isso é para que vocês estejam aqui, mas também tenham a oportunidade de rever a aula depois online, caso fique alguma dúvida. Ainda mais hoje, que vai ser uma aula um pouco mais histórica, um pouco mais de informação, aí vai ficar bom para você depois reassistir a aula e pegar coisas ali, tá bom? Nós vamos começar uma nova série chamada A Vida de Cristo. A aula vai ser dividida, deixa eu ver aqui se o... Gente, isso é uma coisa que eu não gosto, é slide. Vai, não foi? Apertou? Não foi? Ah, muda aí, por favor, Kátia, eu não sou meio... Eu sou novo, mas não sou bom com tecnologia. Aí, ó, beleza, perfeito. Então vão ser 8 aulas. A primeira aula hoje é Chegou a Hora e Ele Veio. Depois, preparação, luzes, câmera e ação. Sempre de 2 em 2, tá? Chegando a hora, no auge da popularidade, milagres, formando a equipe, treinando na medida certa, contador de histórias, oposição crescente, a última semana, a última noite e está consumado. Esses serão temas da nossa aula, que vamos abordar aí toda a vida de Cristo, ok? Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã gostosa, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de fazer esse culto aberto a Ti, onde podemos livremente abrir a Tua palavra e aprender mais de Ti. Hoje, especialmente, pedimos que o Senhor abra os nossos corações, a inteligência, a nossa capacidade, para compreender, ó Pai, um pouco mais da pessoa mais importante da história, a introdução sobre a vida de Jesus Cristo, aprender todas as partes históricas e políticas e religiosas que antecederam a vinda de Jesus Cristo e quanto isso, ó Pai, é importante para nós e o que nós podemos aprender sobre isso. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê capacidade para aprender um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O ventilador? Se puder diminuir o ventilador. Desligar. Coitado da Hortência, está até aqui já, batendo o queixinho. Obrigado. Nossa, seria bom se eu conseguisse mudar aqui, né? Ó, chegou a hora. Pode mudar mais um, por favor? Perfeito. Cris, como nós combinamos? Por favor. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Obrigado. Nós aprendemos aqui em Gálatas 4:4 que Jesus Cristo ele foi enviado na plenitude dos tempos. O que significa plenitude dos tempos, Paulinho? Na hora certa. Ou seja, quando tudo estava... O arcabouço histórico, tudo estava preenchido, o momento exato, nem mais nem menos, Jesus foi enviado. Plenitude dos tempos. Como que eu sei, então, olhando agora para o Antigo Testamento, que essa era a hora exata? Como nós sabemos que realmente esse era o momento exato, a plenitude dos tempos, para que a gente fosse enviado Jesus Cristo? Nós temos que lembrar que Israel, ele foi levado cativo, começou no ano 722, no Reino do Norte, pelos assírios, e depois o Reino do Sul, em 586, pelos babilônicos. Então, Israel tinha sido dominado pela sua desobediência, então Deus já tinha previsto que Israel ele ia ser conquistado. E quando Israel, então, ele é levado cativo, primeiramente pelos assírios, depois pelos babilônicos, perde-se ali um pouco da estrutura de Israel, há uma miscigenação religiosa, há muita introdução de deuses falsos dentro do reino de Israel, há muitos reis que dominaram, que comandaram ali Israel, reis maus, que introduziram teologias pagãs. Então Israel estava tentando se encontrar de novo. Mas, após esse império
babilônico, Israel, o Império Babilônico ele é destruído, e Israel agora vai fazer parte do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa que vai conquistar os babilônicos. A gente vê um pouco na história de Neemias, tá? Que inclusive Neemias está servindo ali o rei persa. E depois do Império Medo-Persa, quem domina o Império Medo-Persa é o Império Grego. A gente ouve tanto de falar de Alexandre o Grande. O Império Grego domina a região e conquista muito mais do que a própria região ali, né, de Israel, mas conquista desde o Egito até o norte e faz uma grande nação. E o Império Grego ele vai trazer várias questões importantes para nós, para a época, né, e depois para nós. Por quê? Porque o Império Grego causou a helenização do povo. O que é a helenização do povo? Toda aquela cultura grega foi trazida para dentro do Império, onde as pessoas falavam uma língua só, que era o grego, então unificou ali a língua. O grego ele era muito voltado para filosofias, Aristóteles, Sócrates, Platão, e isso fez com que a teologia da época também fosse alterada, a forma de se pensar a teologia fosse alterada, porque agora você não pensa só mais teologia com base no Antigo Testamento, mas também com base na filosofia, e isso vai trazer depois para a gente formas de discussão que antes não havia. Agora você vai poder se discutir a teologia, e depois a gente vai ver isso lá na frente, em Agostinho, em Calvino, em Lutero, onde você vai discutir teologias, tudo com base em filosofias platônicas, neoplatônicas. E depois, então, desse domínio grego, né, que trouxe esses benefícios, a Grécia, agora o Império Grego, ele vai ser conquistado novamente. E por quem que o Império Grego é conquistado? Pelos romanos. Então, os romanos conquistam toda essa parte de Israel, todo o Império Grego agora vai fazer parte do Império Romano, e vão trazer agora outros benefícios para a vinda de Jesus Cristo. Como a gente falou em Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos. Então a gente observa desde o passado, quando Israel era uma nação unida, depois houve a divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte conquistado pelos assírios, Reino do Sul pelos babilônicos. Depois os babilônicos eles são conquistados pelos medo-persas. Depois os medo-persas são conquistados pelos gregos. Os gregos agora são conquistados pelos romanos. Diz assim, os romanos mantinham o seu domínio sobre as províncias do império a ferro e fogo, e para conseguir isso, cobravam de todas as nações impostos. Frequentemente faziam recenseamentos nas províncias para calcular o seu recebimento dos impostos. O recenseamento feito na época do nascimento de Cristo tinha essa finalidade. Então, você observa que, por mais que os romanos eles tinham a conquista, o imperador ficava em Roma, mas cada região tinha ali o seu responsável, que nós chamamos de tetrarca. O que é um tetrarca? Quando Herodes o Grande ele morre, Ptolomeu ele conquista em 63, passa para Herodes o Grande. Herodes o Grande, então, ele é o governador de toda a Judéia. Só que ele morre. Quando ele morre, ele passa isso para 4 filhos. Um filho ele não gostava muito, então acabou não assumindo. Então ele passa isso para 3 filhos. Chamado Herodes, primeiro é Herodes o Etinarca, que o nome dele é Arquelau. Ele domina a região da Judéia. Tem um mapinha aqui, isso, mais fácil. Ele domina a região da Judéia. Herodes Antipas, a região da Galileia, e Herodes Filipe, a região norte. E a região de Decápolis, que é uma região mais à direita, essa região de Decápolis, deixa eu ver se eu consigo apertar aqui, Decápolis, é composta de 10 cidades que tinha ali o seu governo autônomo. Então, cada região tinha o seu tetrarca, e essas regiões pagavam impostos a Roma e tinha que se submeter a Roma em todos os aspectos. Então, por mais que Roma dominava, eles tinham assim, ali a sua liberdade. O que essa liberdade traz de benefício para a época de Jesus? Primeira coisa, a parte religiosa, porque assim como os persas
Vocês lembram que na época da Babilônia, a Babilônia impunham os seus deuses. A gente vê várias vezes ali Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego tendo que se submeter aos deuses babilônicos. Quando os persas assumem, os persas já tinham uma mentalidade diferente, que é, eu te assumo, mas você mantém a sua liberdade religiosa, você continua adorando os seus deuses, não tem problema. Isso era bom para os medo-persas, por quê? Porque não causava rebelião. Os romanos pegaram essa ideia e mantiveram, então, essa ideia. Então, por mais que você era dominado pelos romanos, você ainda tinha a sua liberdade religiosa, você podia ir para o templo, inclusive o próprio Herodes o Grande reconstrói o templo, que tinha sido destruído lá na Babilônia, então ele reconstrói o templo. Então, era permitido as pessoas irem para as sinagogas para poder adorar a Deus e estudar o Antigo Testamento. Então, tinha essa liberdade religiosa na época. Outro benefício, a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Quando o imperador assume e ele divide por regiões, ele coloca as suas legiões de soldados romanos em cada região, para que a região realmente obedecesse ao imperador. Isso causava medo nas pessoas, então as pessoas não se rebelavam. Outra coisa, a questão do comércio. O comércio ele ficou muito bom, então as pessoas arrumavam as estradas romanas eram estradas muito boas, o que facilitava então a você ir de uma região para outra. E a gente observa que lá depois em Atos, quando a gente começa a ver o crescimento da igreja, isso tudo ele é benéfico. Por quê? Porque Paulo, por exemplo, consegue viajar de uma cidade para outra facilmente. A gente observa que você não tinha contendas ou intrigas, por quê? Porque você tinha essas legiões que protegiam. Então, a expansão do evangelho ela se deu de forma muito mais fácil devido à Pax Romana. E nós já tínhamos falado também da unificação da língua. Então, as pessoas falavam ali a mesma língua. Então, por mais que as pessoas falavam ali o hebraico e o aramaico, todas elas tinham conhecimento no grego. Então, por isso, inclusive, que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Por quê? Porque era fácil das pessoas aprenderem e lerem também o que estava sendo escrito na época. Então, você vai observando que tudo isso foi feito de maneira que chegasse à plenitude dos tempos. Então, quando você vê a figura de Jesus Cristo aparecendo exatamente nessa época, é porque você não tinha mais essas questões religiosas tão gritantes, né? A questão do paganismo. As pessoas já tinham voltado ao monoteísmo, porque após o cativeiro babilônico, as pessoas aprenderam, apanhando, né, depois de 70 anos lá no cativeiro babilônico, eles aprenderam que eles tinham que voltar a adorar novamente a Deus. Então, quando eles são autorizados a voltar lá no tempo de Neemias e a reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo de Jerusalém, então eles são agora, eles voltam a adorar o Deus verdadeiro. Então, eles passam novamente a adorar o Deus verdadeiro, e depois a gente vai observar com grandes lutas, inclusive no período intertestamentário, que é o período de 400 anos, que houve ali muitas guerras, muitas lutas, sempre lutando para que as pessoas voltassem a adorar o único Deus, o Deus verdadeiro. Então você observa que as pessoas da época de Jesus, elas estão todas voltadas à religião, novamente, cristã, né, o Deus verdadeiro, e agora elas passam a estudar o Antigo Testamento novamente e voltam a ter aquela esperança do Messias, voltam a desejar o Messias que tinha sido prometido, ok? Então a gente pode observar aqui que a vinda de Jesus Cristo ela não foi por um acaso, ela não foi num tempo aleatório, ela foi no momento exato, ela foi planejada estrategicamente para que a gente chegasse nesse exato momento, ok? O ministério de Jesus, ele foi curto, foi só por 3 anos, dos 30 aos 33. Jesus, ele
não foi mais do que ali a região da Judéia e a região da Galiléia. Ele não foi mais que isso. Se você parar de um ponto central, da onde Jesus nasceu e começou seu ministério, ele não andou mais que 200 quilômetros. Ou seja, ele não foi mais do que aqui a Itajubá. Não fez mais do que isso. Mas o evangelho dele, o que ele pregou, era algo tão verdadeiro, tão real, que isso ultrapassou os limites. E o próprio Jesus fala que ele vai além da Judéia, além de Jerusalém. Ele vai até Samaria, ele vai até os confins da terra. Nós aqui estamos nos confins da terra. O evangelho chegou até nós porque nós estamos aqui nos confins da terra. E tudo isso por quê? Porque o ministério de Jesus, ele foi transcendente, ele ultrapassou. E passou não somente localização, mas também o tempo. Nós estamos falando de 2000 anos depois de Cristo. E ainda estamos pregando o evangelho de Cristo. Para você ver que não é algo simples, não é uma história inventada, mas sim algo realmente de Deus. Então, todo o povo tinha agora deixado aquela idolatria, como eu falei antes, e tinha agora voltado para estudar o Deus verdadeiro. E nisso, o que aconteceu? Foram se montando grupos religiosos. Então, olha como é que era o contexto religioso da época. Nós tínhamos 4 grupos, basicamente, que foram formados e esperava a vinda do Messias. O primeiro grupo é os essênios. Quem eram os essênios? Eles eram chamados de separatistas. Era um grupo que adorava a Jesus, a Deus, e esperavam a vinda do Messias. Só que eles queriam uma vida diferente, eles queriam uma vida monástica. Então, eles, inclusive, foram os criadores dos monastérios. Então, eles queriam viver separado do pecado, queriam viver só ali, seguindo a sua lei. Então, eles eram separatistas, os essênios. Outro grupo eram os saduceus. Os saduceus, eles desprezavam todos os profetas, eles queriam ficar só ali com o Pentateuco, só basicamente com a lei. Só que era um grupo muito envolvido na parte religiosa do templo de Jesus, mas também na parte política. Então, eles eram os políticos, eles eram os influentes. Flávio José vai dizer assim, que a seita foi identificada como a elite social e econômica lá da Judéia. Eles não se importavam muito com a lei. O que eles queriam mais era uma pompa. Então, eles eram chamados de modernistas. Depois deles, veio o grupo fariseu. Inclusive, os saduceus e os fariseus viviam brigando entre eles, porque a crença entre os dois grupos eram diferentes. Os fariseus já eram aqueles religiosos que seguiam a lei, só que mais do que seguir a própria lei, eles criavam novas leis. Eles criaram mais de 600 leis para que o povo todo seguissem essas leis. Então, os fariseus foi o grupo mais condenado por Jesus, porque eles pesavam todas as pessoas com base na lei deles. Inclusive, eles ultrapassavam em muito o que a lei de Moisés falava, porque eles queriam que as pessoas fossem salvas pelo cumprimento da lei. Então, quando você vai lá no Novo Testamento e você começa a ler Jesus curando num sábado, eles vêm e criticam Jesus por ter curado no sábado. Eles começam a observar que tudo o que Jesus estava fazendo era contrária à lei. Só que eles eram muito legalistas, então eles começaram a perseguir a Jesus por causa desse legalismo. E o quarto grupo eram chamados de zelotes. Os zelotes foi um grupo formado ali na época dos 400 anos de silêncio, né, período intertestamentário, e foi um grupo que queria destruir o Império Romano. Então, esse grupo, eles queriam que as pessoas seguissem a lei, mas de forma arbitrária, um povo que lutava por isso. Então, eles são chamados de ativistas. Eles eram praticamente compostos por guerreiros, né, de pessoas que queriam realmente fazer uma rebelião à força. E a gente observa isso lá na revolta dos judeus, né, com os macabeus, que tem, inclusive, um livro
apócrifo, né, os Macabeus, que não é bíblico, não é considerado no cânon, mas ele é muito importante para a história, para você entender o Novo Testamento, você lê o livro dos Macabeus, tá? Também não tem heresia ali, então não tem problema de você ler. Porque como livro histórico, ele é muito bom, ele vai mostrar a revolta aqui dos filhos dos Macabeus, né, Matatias, e como que ele luta para que o povo voltasse a seguir o único Deus, o Deus verdadeiro. Então você percebe que todo o contexto histórico da época já estava formado. Esse grupo religioso, independente de quais seriam eles, se era o essênio, se era o saduceu, se era o fariseu, se era os zelotes, todos eles lutavam por uma coisa só, que era adorar o Deus verdadeiro. Tá? E as pessoas, então, estavam aqui já ansiosas, esperando a vinda de Jesus Cristo. Só que acontece, Jesus chega. E quando Jesus chega, você vai me dizer, mas se eles estavam esperando tanto, por que que ninguém reconheceu Jesus? Por que que ninguém falou, olha, realmente chegou aqui, como João Batista fala, né? Esse aqui é o Cordeiro de Deus. Por que que ninguém faz isso, se todo mundo já estava esperando Jesus? Porque cada um queria colocar Jesus dentro da sua forma. Os essênios queriam que Jesus fosse um separatista. Os fariseus queriam que Jesus seguisse a lei e fosse um legalista. Os zelotes queriam que Jesus viesse com 2 pés no peito, já fazendo revoltas e brigando contra o Império Romano. Então, cada grupo queria que Jesus viesse de uma forma e fosse encaixado ali no seu padrão. Só que Jesus ele era diferente de todos. Jesus não conseguia agradar nenhum dos grupos. Pelo contrário, todos os grupos foram contra Jesus. Com exceção, depois a gente vai ver aqui de Mateus, né, o zelote, que ele vai se converter lá na frente. Mas a gente observa, logo no começo, também dos relatos bíblicos, que outros, sem ser esses religiosos fanáticos, outros esperavam ansiosamente a vinda de Cristo. Cris, lê para mim, por favor, Lucas 2, 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também pode 35, né? Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então a gente observa nesse texto, né, se você ler depois ele com mais calma, que são 10 versículos, mas você observa aqui que a Bíblia está falando de Simeão. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo estava sobre ele, ou seja, ele tinha aqui a iluminação do Espírito Santo. Então, quando ele vê o menino Jesus no templo, ele rapidamente reconhece Jesus, ainda menino. São pouquíssimos dos relatos que falam da vida de Jesus Cristo quando ele era menino, né? Aquele episódio que ele vai ao templo com 12 anos, e esse episódio aqui de Simeão que observa logo cedo o menino, falando que ele era a pessoa esperada. E ele fala assim: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram. Jesus não estava nem perto de ter começado o ministério dele, mas já viram
o Messias, já tinha visto o cumprimento das profecias, que a gente vai ver daqui a pouco, as profecias do Antigo Testamento, que falavam sobre Jesus. Então aqui ele chama o pai e a mãe e fala, olha, vocês estão de parabéns, vocês estão aqui cuidando do rei de Israel. Ele virá para salvar a muitos, mas também para condenar a muitos. Por quê? Porque nós sabemos que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, mas aquele que não crê em Jesus Cristo será condenado. Então, quando Jesus vem, ele vem para fazer essa divisão. Porque se você crê em Jesus, você está de um lado. Se você não crê em Jesus, você está do outro lado. Não há como ficar no meio termo. Então a gente observa aqui que algumas pessoas esperavam Jesus e ele, o Simeão, foi um dos únicos que reconheceu Jesus. Mesmo ainda Jesus, antes de Jesus ter começado o seu ministério. Lê para mim, por favor. Não, lê não, que é muito grande. Deixa eu ler. Não leio não, perdoa, eu só vou comentar, porque é 5 ao 25. Nós vamos ler aqui a João Batista. Mas o que acontece? Lá em Lucas 1, de 5 a 25, está sendo prometido aqui a vinda de João Batista, e vai dizer o quê? Que ele é o antecessor de Cristo. Ele vai pronunciar a vinda de Cristo, para cumprir, agora sim pode ler, Malaquias 3:1. Malaquias 3:1. Nesse texto é falado para o pai de João Batista, olha, vai vir, você vai ser pai de João, e ele vai ser o predecessor de Jesus Cristo. E aí, Zacarias fala, mas como assim? Eu já sou velho, minha esposa já é velha, não temos como ter filhos. Então João também vem como uma promessa, porque João também vem para cumprir um papel profético lá de Malaquias, que a Cris vai ler, por favor. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então observa aqui que Malaquias está prevendo, mais de 400 anos antes, que nasceria João, que seria o antecessor de Jesus, que preparará o caminho para o Messias, preparará o caminho daquele que vai cumprir a aliança que Deus fez não só com Davi, mas desde Abraão. Então Jesus seria aquele que eles estavam esperando. Tanto é que você vai observar depois na vida de João Batista, quando ele está prestes a morrer, ele chega e fala para os discípulos, vão e perguntem se realmente é ele. Obrigado, Michel. Se realmente é esse que era o que há de vir, ou se ainda devemos esperar. E aí Jesus fala, pode dizer para ele que sou eu. E aí João fica tranquilo, dizendo, cumpri o meu papel, já fui o predecessor, agora posso morrer em paz. Nós vemos também aqui, em Lucas, capítulo 1, do 31 ao 33, quando o anjo aparece a Maria, e ela fala o quê para Maria? Por favor, Cris, 31 ao 33 de Lucas 1. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, quando nós observamos que o anjo vai falar com Maria, ele vai e fala para Maria, olha, você vai ser o pai daquele que é chamado Emanuel, o Deus Altíssimo. A mãe, perdoa. O pai é agora, em Mateus 1, 20 a 23. Então, aqui o anjo já falando com Maria, ou seja, antes mesmo do nascimento de Jesus, dizendo que Jesus seria aquele que vai cumprir toda a profecia do Antigo Testamento. Mateus 1, do 20 ao 23, e agora, sim, o anjo falando com José. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu
em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Então a gente observa aqui que o anjo falando agora com José, dizendo para José, olha, não tema em receber Maria, porque teve toda aquela confusão ali na cabeça de José a respeito de Maria ter o traído, uma vez que estava prometida para ele em casamento. Então, ele com medo de difamar o nome dela, ele fica quieto, mas o anjo vem e aparece para ele para dizer, olha, o seu filho não é qualquer um, ele simplesmente é o Filho de Deus, aquele que vai salvar o povo do seu pecado. Você vai ser o pai de Jesus, o Emanuel, que vai cumprir tudo aquilo que os profetas estão falando sobre ele no Antigo Testamento. Então José se enche ali de alegria e agora ele vai, juntamente com Maria, proteger de tudo que ele puder o filho, que era o Jesus, o Deus prometido. Então a gente observa que nesse tempo, poucas pessoas, apesar de estarem esperando o Messias, já desde o Antigo Testamento, terem formado aqui vários núcleos religiosos que esperavam a vinda do Messias, mas poucas pessoas tiveram o real conhecimento de quem era Jesus. Nós estamos falando aqui de 4 pessoas, Simeão, Zacarias, Maria e José. Pouquíssimas pessoas, antes de Jesus nascer, ou logo depois que Jesus nasceu, tinham esse conhecimento, tá? Aí quando Jesus nasce, a gente vai observar ali no texto bíblico, que alguns pastores também reconheceram que Jesus ele era o Messias, o Deus que deveria de vir, então eles já vão lá para Belém, para onde Jesus tinha nascido. Também alguns reis magos também têm esse real conhecimento do cumprimento das profecias e também vão para Belém. Mas observem que a Bíblia não nos traz e não nos mostra a juventude de Cristo. Talvez a gente trabalhe um pouco mais isso nas próximas aulas. Mas até Jesus começar o seu ministério com 30 anos, ele não é reconhecido, ele não é tido ali como Deus, não é tido ali como o Salvador, o novo rei. Mas a gente observa em toda a história, eu trouxe um pouco para vocês o plano de fundo histórico, político, desde lá de Israel, que já estava esperando a vinda do Messias. A plenitude do tempo tinha chego. E agora a gente vai ver um pouco das profecias sobre Jesus. Algumas profecias foram faladas e alguns textos bíblicos vão nos mostrar que Jesus era o prometido. Ontem, um adolescente me fez a seguinte pergunta. Robson, olha a pergunta. Se Adão, logo após, fosse oferecido para ele a fruta, ele não tivesse comido, e tivesse repreendido Eva, e dizer, o que você fez? Não era para você ter comido. O que teria acontecido? Ótima pergunta. Porque a minha resposta foi simples, né? Pensando logicamente, ele não seria punido, porque ele não pecou. Mas e Eva? Aconteceria o que com ela? Porque ela teria pecado. E ficou um vácuo. Falei, Deus, não sabemos. Eu falei, a ordem foi dada para ele, para Adão. Falei, então, certamente, o pecado não teria entrado no mundo, por quê? Porque ele não seria contaminado. A gente vai ver isso depois,
mais para frente. Agora, olha a outra pergunta, a continuação dele, que a minha resposta foi basicamente que o Robson deu. Que foi ele que recebeu a ordem. Então, certamente o pecado não teria entrado no mundo. Mas, olha a continuação da pergunta dele. Se logo após ele tivesse comido, ele tivesse caído em si e pedido perdão, o que teria acontecido? Porque Deus teria o perdoado, e será que então o pecado... Exatamente. Porque eu falei, a partir do momento que ele pecou, ele contaminou, a natureza pecaminosa dele contaminou, e dali contaminou tudo. Mas isso é importante para a gente observar, por quê? Porque você vai ler Gênesis capítulo 3, 15, aonde você observa que já estava previsto um Salvador. Então Deus não tinha plano B. Não era plano A, se Adão não pecar é isso, se Adão pecar é isso. Não, nunca foi isso. Deus sabia exatamente o que ia acontecer na história. Por quê? Porque já estava previsto um Salvador. E a revelação de Deus para nós chamamos de revelação progressiva. Por quê? Porque como a gente vai lendo os textos bíblicos, desde Gênesis para frente, você observa que cada vez mais um pouquinho de informação vai sendo dada. Então, quando você lê, por exemplo, Abraão, ele já tinha um pouquinho de conhecimento, mas não tudo. Davi já tinha um pouquinho de conhecimento mais. Os profetas vão ter um pouquinho de conhecimento mais, e a gente tem um conhecimento muito maior. Não completo, mas com certeza maior do que eles tinham, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Cris, Gênesis 3:15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De quem que Deus está falando aqui? Lá em Gênesis 3:15. Ele está falando aqui para a serpente, condenando aqui a serpente. E dizendo, olha, vai vir alguém lá na frente, lá no futuro, que vai pisar na sua cabeça. Alguém que é descendente da mulher, que vai pisar na sua cabeça. Então, desde Gênesis 3, já estava previsto a vinda de Jesus Cristo. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3:16, que é a continuação. Esse é o último antes da gente sair para o café. Isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então você observa que lá em Gênesis 12, 1, Deus escolhe Abraão, promete que Abraão seria pai de uma grande nação, que Abraão seria abençoado, mas que através do descendente de Abraão viria a salvação de Israel, viria a formação de um povo. E aqui em Gálatas 3:16 ele fala, não como falando de muitos, mas como de um só, que é Cristo. E aí a gente vai observar depois do intervalo, lá na genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, e a gente vai observar que um vai trazer a genealogia desde Adão, e outro vai trazer a genealogia desde Abraão. E não é por acaso, é justamente para cumprir esse tipo de profecia. Por quê? Porque era importante você ver que Jesus ele descende de Abraão, assim como está falando Gálatas, mas também que ele descende de Adão, assim como fala Gênesis, porque ele era o filho da mulher. Ok? Então vamos para o intervalo e depois a gente volta.
Verdade. Acho que nem vai dar tempo de terminar. Até meio-dia hoje, viu, Garizo? Tá bom? Já está pré-feita a comida lá já? Não tem problema? Tá bom. Paulinho, meio-dia. Tá bom para você? Gente, vamos então voltar. Para a gente ganhar tempo aqui. Pode ir, Álvaro? Para a gente ganhar tempo aqui, eu não vou forçar só a Cris ler, coitada, porque tem bastante texto. Eu vou pedir para uns homens que lê bem alto, para a gente ganhando tempo aqui na leitura. Williams, Gênesis 49:10. Ô Israel, 2 Samuel 7:12. Paulinho, Isaías 7:14. Robson, Miqueias 5:2. Daí eu dou um alívio para a voz da Cris. Pode ler, por favor. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Nós vamos observar depois, na genealogia, que Jesus ele era previsto para vir da tribo de Judá. Então, dizendo que o cetro não se apartaria de Judá. Então, a gente observa que todas essas predições, né, sobre Jesus Cristo, só tinha uma pessoa que cumpre tudo isso. E essa pessoa é o próprio Jesus. 2 Samuel. Pode deixar ele ler com voz de locutor lá atrás, sem precisar levar o microfone. Pode ler bem alto. Essa promessa é feita para o rei Davi, que Jesus seria o descendente do rei Davi, que assumiria o trono de Davi em Jerusalém. Isaías 7:14. Nós vimos essa profecia de Isaías 7:14, quando a gente leu sobre Maria e José, lá em Lucas e Mateus, mas a gente vai falar um pouco mais depois, se ainda der tempo, se Deus quiser vai dar, da gente falar um pouco do nascimento virginal de Jesus, sobre como essa profecia era de suma importância, porque ela está prevendo que haveria um nascimento virginal, e ele seria chamado Emanuel, que é Deus conosco, ou seja, o Deus desceria até a terra para viver conosco, certo? É o Deus encarnado. O cumprimento dessa profecia de Isaías 7:14 já foi falado lá quando a gente leu Maria e José, mas a gente vai falar um pouco mais especificamente do nascimento virginal depois, assim que a gente terminar as profecias aqui. E Miqueias 5:2. Nós estamos falando aqui de mais de 400 anos antes do nascimento de Jesus, e ele está dando o nome da cidade em que Jesus nasceria. E tu, Belém, Efrata, mesmo sendo pequeno, de ti virá o governante da nação. Então vocês observam, na história, nenhuma outra pessoa foi capaz de preencher todos os requisitos de forma perfeita, a não ser Jesus Cristo. Então você observa que todas as profecias sobre Jesus foram cumpridas, sem deixar passar nenhuma delas, para que a gente aprendesse mais sobre quem realmente Jesus Cristo é, a importância da pessoa de Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus encarnado, que habitou entre nós e viveu entre nós e veio para morrer e perdoar os nossos pecados. Não havia outra pessoa capaz de cumprir todos os requisitos. Para vocês observarem o quão extraordinário é a pessoa de Jesus.
Nós vamos ver aqui agora a profecia de Daniel. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. Isso é importante para vocês terem em mente, já falando um pouco do que a gente tinha falado lá, das sucessões dos impérios. A primeira figura, que é a estátua, é Daniel 2, que é Daniel revelando o sonho de Nabucodonosor. E depois, Daniel 7, falando dos 4 animais. E você observa que, inclusive, os sonhos, eles são exatamente sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos impérios. Só que aqui, a primeira é mais uma visão política das sucessões, e a segunda mais uma visão profética, mais uma visão teológica, né? Então, o sonho primeiro era do leão, que era a Babilônia, que era muito forte, muito grande, mas que foi depois dominada pelos persas, como a gente já falou, e depois pelos gregos, e depois pelos romanos. Tá? Isso em Daniel, capítulo 7. Eu não vou deter muito tempo aqui, porque a gente já falou um pouco dessas sucessões. Mas o mais importante para a gente aqui agora é sobre as 70 semanas de Daniel, lá em Daniel capítulo 9. Daniel, então, um dia ele lê o texto de Jeremias 25:11, e ele entende que o exílio da Babilônia, ele seria de 70 anos, e depois eles iriam reconstruir Jerusalém. Então Daniel ora e pede a Deus perdão pelo pecado do seu povo, Daniel 9, de 2 a 3, enquanto ainda estava orando, o anjo Gabriel aparece e lhe dá uma mensagem importante, né? Então o anjo fala que 70 anos estavam decretados para acabar com o pecado, a transgressão, tirar a culpa, estabelecer justiça, cumprir toda a visão e profecia e ungir o Santíssimo. As 70 semanas seriam divididas em... Então, são 70 semanas, tá? 7 semanas. Começando a partir da ordem de reconstruir Jerusalém, lá em Daniel 9, 25. Passou-se mais 62 semanas, que em hebraico é ungido, né, o Messias. Ele viria, seria morto no fim desse tempo, ou seja, no final das 62 semanas. Depois, Jerusalém seria novamente destruída, ou seja, as 62 semanas ela acaba com a destruição. E haveria muitas guerras, Daniel 9, 26. E a última semana, então você somar 7 com 62, 69, falta uma. Essa uma semana vai ser a semana da tribulação, que ainda não se cumpriu, tá? Então, a semana da tribulação. Eu trouxe essa fotinha aqui, aí fica mais fácil para vocês. Gente, uma coisa que eu gosto muito é escatologia, então dá para a gente ter uma aula de escatologia aqui e aprender bastante coisa. Então, vocês observam que a primeira semana é a reconstrução do templo, como que Daniel previu lá em Daniel 9. Aí depois acaba, aí depois passam mais 62 semanas, e aí a morte de Cristo. Então, com a morte de Cristo, acaba-se então essas 62 semanas. Tem o período da graça, que é a era da igreja, e esse período da graça é onde nós estamos, porque ainda estamos no período da igreja, na era da graça, porque Jesus ainda não voltou. Mas quando Jesus voltar, vai se iniciar a sua última semana, essas 7 semanas. E cada semana seriam, então, 7 anos. Então, todo o período ele é voltado por anos e não por semanas. Então, cada dia seria um ano. Então, seriam 7 anos. Então, era previsto que, quando Jesus voltar, e a gente vai ver, se Deus quiser, né? A gente não vai estar aqui para ver, vai estar todo mundo no céu. Porque só vão ver isso quem for incrédulo, que vai passar por essas 7 semanas, que não vai ser arrebatado. Mas quando Cristo ele aparecer nas nuvens, a igreja vai se arrebatar com ele. Então Jesus vai levar todos os cristãos. E aí se inicia essa última semana, que vai ter um período de 7 anos, sendo que 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerra. Então, que é o período que nós conhecemos
dentro do dispensacionalismo como tribulação. Por quê? Porque tem outra vertente teológica, que é o aliancismo, que não crê dessa forma, tá? Então, só para vocês saberem que existe uma outra vertente teológica. Mas nós, aqui na nossa igreja, cremos no dispensacionalismo que crê dessa forma, tá? Então, vai dizer, Israel faz aliança com o anticristo aqui, mas a igreja já não vai estar mais aqui, a igreja já vai estar arrebatada, e 3 anos e meio de falsa paz, aí você vai observar lá no livro de Apocalipse, vai falar das 2 testemunhas, que vai pregar para o povo, ninguém pode fazer nada com essas 2 testemunhas, até chegar nos 3 anos e meio, onde o anticristo vai se revelar, ele já vai ter aparecido, mas aí ele vai se revelar como sendo o mal, mata as 2 testemunhas, então começa-se aí o período de tribulação sangrenta. Tá? E quando acaba-se os 7 anos, Cristo volta e volta com tudo, volta com os anjos, e aí arrebenta tudo, destrói tudo, e aí a gente começa o milênio, ok? Isso é importante para a gente na profecia de Daniel, por quê? Porque Daniel, ele está descrevendo que essas semanas, né, 62 semanas, ela se iniciou, né, ela acabou lá na morte de Cristo. Então, foi uma data específica. Ele fez as contas certinho. Se você fizer as contas, desde a data lá que Neemias, que faz questão de colocar lá no livro de Neemias, a data exata que ele pede autorização para a reconstrução do templo. É exatamente nessa data que começa a ser computado a 62 semanas, né? Perdoa, as 70 semanas, que é quando Neemias vai pedir para o rei Artaxerxes a autorização para a construção, e ele fala exatamente no mês de Nisan, tudo certinho. Por quê? Porque nessa data começa a contagem das 70 semanas. E se você fizer toda a contagem, você chega no final das 69 semanas na morte de Cristo. Então dá para saber exatamente a data que Cristo morreu, porque é só você fazer essa contagem, tá? Quando se começa a 7ª, essa última semana, nós não temos como saber, tá? E nós também não veremos, se Deus quiser. Então isso é importante para nós, por quê? Porque Jesus, a morte de Jesus, faz com que se encerre essas 69 semanas. Se Jesus não fosse Jesus, se o Messias não fosse o Messias, então essa profecia de Daniel não teria se cumprido. Teria tido um erro na Bíblia, teria tido uma falha na Bíblia. A gente observa que não. Então, quando você observa o que Paulo fala lá em Gálatas, que a plenitude dos tempos tinha chego, era exatamente por isso. Porque você tinha todo um contexto histórico, que a gente já falou, das sucessões dos reinos, tinha todo um contexto político, todo um contexto religioso, e agora, vendo aqui em Daniel 9, todo um contexto profético, ou seja, trazendo exatamente a data que Jesus Cristo ia nascer e que Jesus Cristo ia morrer. Então, observem que a gente não pode desconsiderar o Antigo Testamento. Nós não podemos desconsiderar as profecias, porque Jesus Cristo foi o único capaz de cumprir todos os itens da profecia. Ok? Aqui é a segunda parte que eu comentei com vocês, que é a genealogia. Então, aqui agora, Jesus veio. Todo o cenário já estava montado, toda a parte histórica já estava pronta, toda a parte política já estava pronta, a parte profética já estava pronta, então vem Jesus. Nós vamos ver 2 linhas genealógicas de Jesus. Uma em Mateus e uma em Lucas. A de Mateus vem de Abraão para frente. Ela refere-se à linha materna de Jesus, de Maria. E Lucas traz de Adão até Jesus. E ela traz a linha paterna, que é José. Aí você vai dizer, mas José não era o pai. Mas para você observar que até mesmo a linhagem de José, ou seja, com quem Maria foi lá casar, um dia se apaixonou, eu quero casar com você, tal. Tudo isso já era providência de Deus. Por quê? Porque José, ele era da linhagem real também.
Então José vem lá da linhagem de Adão, e como eu disse antes do intervalo, você observa que lá em Gênesis 3 está falando que Jesus seria nascido da mulher, e também depois a gente viu lá em Gênesis 12 que Jesus seria quem cumpriria a profecia do descendente de Abraão, que a gente comparou depois com Gálatas. Então, as duas genealogias, ela tem um propósito muito específico, que é mostrar que Jesus ele era o rei, porque ele descende de Davi, mas que ele também era homem, que descende lá de Adão. Tá? Então, essas linhas mostram para a gente, de suma importância, que Jesus deveria vir de Abraão, deveria vir da linhagem de Davi, deveria vir, como o William leu para a gente, de Judá, da tribo de Judá. Então você vai observar na linhagem de Jesus que Judá está lá. Então ele cumpre também essa promessa, porque ele é da linhagem de Judá. Nós conhecemos Jesus como o leão da tribo de Judá. Então tudo isso é para mostrar que Jesus cumpre todos os aspectos necessários para ser conhecido aqui como o Filho de Deus e também como o Rei de Israel. E agora vamos falar um pouco do nascimento virginal. Pode falar. Dúvida. Dúvida é com o Robson. Eu falei o contrário? Tá, então perdoa, irmã. Você me perdoa? Não, é só para esclarecer. Tá, só para esclarecer, tá certo. Não, perfeito. Perfeito. Eu que falei errado, né? Não, está escrito errado. Tá. Não, e falei errado também. Que eu que escrevi. Eu fui ver, aí eu falei. Tá, obrigado. Agradeço. Se puder mudar aí, Kátia, até me ajuda, porque vai ficar salvo depois, né? Para não ter perigo de outras pessoas também errarem, ok? Nascimento virginal. Nascimento virginal, nós achamos muitas vezes algo simples, algo comum. Quando você lê a Bíblia de forma corriqueira, você muitas vezes deixa de observar alguns aspectos importantes da Bíblia. E o nascimento virginal é algo desse tipo. Porque o nascimento virginal ele tem muitas implicações teológicas para nós. Por quê? Porque quando eu respondi a pergunta do adolescente ontem, a respeito de Adão ter pecado, o que acontece? Com o pecado de Adão, nós vamos ver lá depois em Romanos, que o pecado entra no mundo através de uma pessoa, e essa pessoa é Adão. Toda a linhagem, depois de Adão, ela é uma linhagem contaminada. É o pecado que a gente chama de pecado herdado. Todos os herdeiros de Adão, eles herdam essa natureza pecaminosa de Adão. Então, todos os filhos de Adão, inclusive a minha filha, que tem 5 meses, a Ellie, linda, maravilhosa, não chora para nada, perfeita, não chora nem para mamar, mas é pecadora. Por quê? Porque ela é filha de Adão, ela é herdeira de Adão. Porque os genes nossos vai se passando de um para o outro. O pecado herdado, ele é transmitido de uma geração para outra, assim como a parte física, por geração natural. Todo novo ser humano nasce com as características dos seus progenitores, incluindo sua natureza pecaminosa. Gênesis 5:3, Salmo 51:5, onde Davi fala, em pecado concebeu minha mãe, ou seja, ele nasceu pecador, ele fala aqui, Davi fala isso, e depois Romanos 5:12, onde fala que o pecado entrou no mundo através de Adão, contaminando todas as gerações. Porém, o nascimento virginal de Jesus, ele traz algo surpreendente. Por quê? Porque Jesus não é filho de Adão. Ele é filho de Deus. O milagre que foi feito ali com Maria, Maria ficando grávida através ali do Espírito de Deus, faz com que Jesus não passe por essa descendência de Adão. Ou seja, Jesus não foi contaminado pelo pecado de Adão. Porque ele não é filho de Adão. Ele não tem nele os genes de Adão. Ou seja, a natureza pecaminosa que eu e você temos, todos nós somos pecadores, como diz lá Romanos 3, e merecemos a graça de Deus. Todos nós somos pecadores. Jesus não.
Jesus é o único que não tem pecado. Então, o nascimento virginal, ele não é pouca coisa para a teologia, porque ela comprova que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado, que veio e habitou entre nós. E lê de novo, por favor, Robson, Isaías 7,14. Então, você observa que até mesmo o nascimento virginal de Jesus, ele é previsto lá em Isaías 7,14, provando que Jesus ele não seria contaminado pelo pecado. E qual é a importância disso para nós? Por que que Jesus não podia ter pecado? Porque somente alguém santo, imaculado, assim como era previsto lá no Antigo Testamento, quando a pessoa tinha que escolher o cordeiro para fazer a oferta, como que tinha que ser o cordeiro? Tinha que ser santo, imaculado, sem mancha, tinha que ser perfeito. Então, somente uma pessoa perfeita poderia assumir o nosso lugar e morrer em nosso lugar. Se ele fosse pecador, ele não poderia fazer isso. Porque um pecador não pode pagar o pecado do outro. Porque eu sempre falo isso para o Kalel. Toda vez que a gente comete um pecado, uma desobediência, algo contra Deus, algo contra alguém, primeiramente, você está fazendo algo contra Deus. Então, antes de você ofender o Williams, você está ofendendo a quem? A Deus. Então, antes de eu vir pedir perdão para ele, olha, foi mal, falei mal de você, eu te xinguei, eu fiz isso contra você. Antes de eu pedir o perdão para ele, eu tenho que pedir o perdão para o primeiro ofendido, que é Deus. Então pense que o seu pecado não é contra ele, o seu pecado é contra Deus. Para pagar o pecado contra Deus, que é alguém supremo, só alguém da mesma categoria, do mesmo nível. Eu não consigo pagar um pecado, porque o ofendido, ele está num patamar muito além de mim. O William, eu posso chegar para ele e pedir perdão, e o William vai falar, não, Valdir, que isso? Tranquilo, nós somos pecadores iguais, eu também erro. Eu também já fiz isso, também já cometi esse pecado. Eu não vou poder falar isso para Deus. E Deus não pode chegar para mim e falar, Valdir, fica tranquilo, eu também cometi esse pecado. Não, por quê? Porque Deus é santo e Ele exige santidade. Sede santo como eu sou santo. A santidade é um padrão de Deus e ela é exigida de nós. Só que como que eu, Valdir, vou pagar um pecado desse tamanho? Não consigo. Não consigo. Vocês observem lá na parábola do devedor compassivo. Lembrem da parábola? Que alguém devia um tanto de valor para o chefe, e o valor era imensurável. Inclusive, o valor que é colocado lá na Bíblia é algo realmente que a pessoa tinha que trabalhar 300 anos, poderia ter dado toda a geração dele como escravos, e jamais ele ia conseguir pagar esse valor, essa dívida. Por quê? Porque a dívida era impagável. Então, não tem como você, e como a gente vê em outras religiões, dizer, o meu pecado eu pago, fica tranquilo. Eu vou ser uma boa pessoa, vou fazer boas obras, vou jejuar, vou na igreja, vou doar os meus bens, e isso vai fazer com que o meu pecado seja pago. Jamais. Por quê? Porque o valor do débito ele é muito alto. Assim como lá no credor incompassivo. O valor do débito é algo que a gente não consegue calcular. Então, o que o rei faz? Olha, o seu pecado está perdoado, a sua dívida está perdoada. Fica tranquilo, vai embora. Quando esse pecador encontra com outro, que também o deve, mas ele deve somente um dia de trabalho, que era 50 denários, e ele não perdoa, que causa a revolta do rei. Fala, como assim? Eu te perdoei uma dívida absurda, que você jamais conseguiria pagar, mesmo que você vivesse a sua vida como escravo, ascético, em monastério, mesmo que você fizesse
e isso todo dia fizesse boas obras, mesmo que você orasse e jejuasse 24 horas por dia, jamais você conseguiria pagar o seu pecado, ou seja, a sua dívida com Deus, você não pagaria. Aí quando você vai e ofende o Williams, você não perdoa. É algo extremamente incompreensível na nossa mente. Porque se você não tiver noção do quanto Deus fez por você, do preço que foi pago por Jesus na cruz por você, você jamais vai tomar consciência do seu real pecado. A dívida, gente, ela é impagável, ela é impagável. Por quê? Porque Deus é santo e Ele exige santidade. Então, quando vem Jesus Cristo, que não tinha pecado, Ele nasce de uma virgem, de uma forma milagrosa, porque foi colocado dentro da virgem através do Espírito. Jesus, ele não tem essa contaminação do pecado. Então, ele era o único possível para morrer e poder perdoar o seu pecado. Jesus é o único. Por quê? Porque Jesus, ele está no mesmo patamar que Deus. Como eu sei disso? Porque Jesus, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Então, ele sim consegue chegar ali para Deus e dizer, olha, Bruna, o pecado dela está perdoado, eu já paguei. Eu sou o advogado da Bruna, eu já morri por ela. O meu sangue vertido lá no Calvário foi suficiente para pagar o pecado da Bruna. Então, sim, ela está perdoada. O do Paulinho também, viu? Olha, eu sei, conheço a vida do Paulinho, mas fica tranquilo, o pecado do Paulinho também está perdoado. O do Valdir, o do William, está tudo perdoado. Por quê? Porque eles fizeram o necessário, eles creram em Jesus Cristo. Eles creram naquele que foi prometido desde Gênesis. Desde Gênesis, quando Adão pecou, já estava previsto um Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo e nós devemos confiar em Jesus Cristo se você quiser que o seu pecado seja salvo. Não do seu marido, é o seu pecado. Porque você tem que reconhecer que somente através de Jesus Cristo seus pecados podem ser perdoados, porque Ele é o único que não cometeu pecado. Então observe que toda a história, desde Gênesis até Apocalipse, toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. Toda a Bíblia, ela foi escrita para mostrar a pessoa de Cristo. Por quê? Porque Cristo é a pessoa mais importante da história. Cristo mudou a história. Não só a história que a gente vê nos livros, mas a minha história, a nossa história. Eu sei que a minha história, ela foi mudada por Jesus Cristo. Porque eu sei quem eu era antes e quem eu sou agora. Eu sei os pecados que eu fazia antes e os pecados que eu ainda tenho condições de fazer agora, mas que já foram pagos por Jesus Cristo. Lembrem-se que eu falei de Adão, do Gênesis de Adão, natureza pecaminosa, todos nós, não importa, todos nós ainda temos dentro de nós essa natureza pecaminosa. Então, aquele pecado que você observa alguém fazendo, ou aquele pecado que está lá na mídia, de alguém que fez algo terrível, você vai ter que olhar para você e observar. Eu tenho a mesma natureza pecaminosa dele. E eu sou tão capaz de fazer as mesmas atrocidades que a pessoa fez. Eu sou um possível Hitler, porque a minha natureza pecaminosa é a mesma natureza pecaminosa dele. Por isso que nós temos que ser dependentes de Deus 100%. A gente estava conversando aqui antes de começar a aula, com a Madalena e com a Cleide, a respeito do arrebatamento. Que dessa parte que eu falei, né, do arrebatamento. E vai ser algo surpreendente, porque certamente vão haver muitas pessoas que você via aqui na igreja, todo domingo, EBD, culto à noite, reunião de terça-feira, célula, e essa pessoa não vai ficar. Porque muitas pessoas têm vivido um cristianismo falso, um cristianismo aparente, mas com o coração não está
realmente convertido, realmente não creu, não entregou a vida para Jesus Cristo. A gente comentou, inclusive, daquele filme, Deixados para Trás. Não sei se vocês já assistiram, mas nesse filme quem que fica? O pastor. O pastor fica. Ou seja, era alguém que estava à frente, ensinando, mostrando, falando de Jesus Cristo para as pessoas, pregando sobre o pecado, falando sobre o pecado, mas ele mesmo não cria naquilo de coração. Então você observar que esse religiosismo não vai te levar para o céu. O fazer boas obras não vai te levar para o céu. A única maneira de você ser salvo, Israel, é crer em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi o único capaz de ter cumprido todas aquelas profecias. Tudo que a gente observou aqui. Jesus Cristo, ele é o único, ele é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, ele é extraordinário. Ele não era um profeta, ele não era uma pessoa boa. Quando Jesus vai perguntar, o que as pessoas falam de mim? E os discípulos falam, alguns falam que você é um profeta, alguns falam que você é Elias, alguns falam que você é simplesmente uma pessoa boa. E ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta tem que ser feita para nós. Quem nós dizemos que Jesus Cristo é? Quem Jesus Cristo é para você, Samantha? Quem Jesus Cristo é para você, Guarizo? Porque se Jesus Cristo não for o Filho de Deus que desceu e encarnou e morreu na cruz para perdoar os seus pecados, nós não veremos a glória de Deus. Nós não iremos para o céu. Nós temos que reconhecer essa pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso que quando o Robson trouxe essa aula, a vida de Cristo, meu coração se encheu assim, porque simplesmente nós vamos falar em 8 aulas da pessoa mais importante que já existiu na história. E você tem que estar aqui, todo domingo, para observar como que a vida de Jesus Cristo, ela é extraordinária. Porque ela muda e transforma corações, assim como transformou o meu, e espero que tenha transformado cada um de vocês. Amém? Vamos orar? Sim. Pode falar. Da genealogia de Cristo, do lado de José vem da linhagem de Abraão, e do lado de Maria vem da linhagem de Adão. Mas Cristo não tem nada a ver com essas duas linhagens, porque ele vem de Deus. Então ele foi concebido por Maria, Maria foi usada por Deus, o ventre dela, mas ele não tem também nada com relação à parte Genealógica, né? genealógica de Maria e nem de Sim, José. mas você tem que observar o seguinte, que humanamente falando, ele teria, para ele cumprir todas as profecias, ele deveria, porque ele é concebido por Maria, certo? Então, quando as pessoas observam Jesus, ele vai olhar na história de Jesus, se você for fazer uma pesquisa, Jesus é filho de José e filho de Maria, porque é assim que ele era reconhecido. De quem que ele é filho? Aí você vai puxar a genealogia. Os judeus gostavam muito dessa parte genealógica. Então, por isso que Mateus e Lucas fizeram questão de colocar exatamente os filhos de quem cada um tinha descendido, para dizer, Jesus cumpriu todas as profecias, porque ele veio de Abraão, ele veio da mulher, ele veio de Jacó, ele veio da linhagem de Davi, e ele é o rei de Israel. Pode falar, Robson. É importante entender que, do ponto de vista genealógico, a herança ela era transmitida de pai para filho através do homem. Sim. Então é por isso que Cristo, ele é filho de José, mas ele não foi concebido com a semente de José. Então por isso que ele não teve pecado. Ele foi gerado por Maria, mas ele não recebeu a semente de José. Sim, então, perfeito. ele não recebeu o pecado de José por causa da semente. Porque ele não foi herdeiro de Adão, né? Herdeiro de Adão, porque a genealogia se passou de Adão, só que quando Jesus nasce, através do nascimento virginal, ele não foi contaminado pelo pecado de Adão. Mas a genealogia, ele é importante, tendo em vista que, se você, hoje no nosso direito mesmo, a herança ela é transmitida de pai para filho. Então, para você observar que aquelas promessas feitas para Abraão,
repassada para o seu filho, ela era importante porque para chegar até Jesus e dizer, olha, Jesus é o herdeiro daquela promessa. A mesma coisa com a promessa feita para Davi, dizer, Davi, o seu filho, o seu herdeiro assumirá o trono. Então Jesus tinha que vir da linhagem de Davi para poder assumir o trono de Davi em Jerusalém, o que vai acontecer lá no milênio, ok? Perfeito? Se tiverem mais dúvidas, depois a gente pode conversar mais. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui. Sei que é uma aula complexa, difícil de entendimento, muitas questões históricas, mas que o Senhor abra o nosso coração para entender. Mas entender o mais importante de tudo, o resumo de tudo, que Jesus Cristo, Ele é extraordinário. Jesus Cristo, Ele é Filho de Deus. Jesus Cristo foi o único que cumpriu todas as profecias. Jesus Cristo nasceu sem pecado e morreu para nos salvar dos nossos pecados. Que todos aqui, ó Pai, realmente possamos crer e entregar as nossas vidas na mão de Jesus, pois só Ele pode nos salvar. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém.